Deixa eu começar aqui então. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E temos aqui a mensagem: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E aqui então, o início dessa nossa passagem trata exatamente de que, mais do que o corpo físico que nós somos, temos também a nossa, o nosso pensamento, a nossa essência fundamental, que é a força do nosso pensamento, as nossas ideias, a nossa imaginação, os nossos sentimentos. Então, quando nós olhamos aqui no nosso mundo hoje, uns olhando para os outros, buscando os relacionamentos, buscando ali o apoio, a satisfação das nossas necessidades, nós simplesmente nos vemos como braços, como mão de obras, e sem muita preocupação com aquilo que há de fundamental na nossa constituição espiritual. E aqui Pedro nos chama a atenção exatamente para essa questão, que nós somos edificados como casa espiritual. E como toda estrutura, ela tem ali não apenas os elementos que formam essa estrutura, mas também a sua arquitetura, o seu mobiliário, o seu interior, o seu clima, a sua higiene, a sua manutenção. E dentro da doutrina nós temos uma expressão bastante usada, que é chamada de casa mental. Casa espiritual acaba sendo a mesma coisa. E essa casa mental, para muitos de nós, que no mundo espiritual nos revelamos exatamente por aquilo que nós somos, por aquilo que nós trazemos no nosso interior, nós vemos ali os espíritos trazendo relatos para nós, alguns já asserenados, já equilibrados e ambientados no mundo espiritual, outros ainda nesse processo de desorientação, de perturbação, porque no mundo espiritual nós vivemos a intensidade máxima daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos. Hoje nós podemos mascarar um pouquinho, através de uma distração ou outra, fugir um pouco da nossa realidade, mas no mundo espiritual nós somos aquilo que somos. E não há fuga. E aqueles que procuram esse caminho de distanciamento da sua realidade são vistos como espíritos bastante adoecidos, porque o espírito saudável é aquele que pode encarar a si mesmo sem nenhum tipo de constrangimento, de pensar dizendo: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sinto, eu sei quais são os meus medos, quais são as minhas virtudes, quais são as minhas fraquezas, e sei lidar com todas elas. Isso que é mais importante. Porque nós temos a impressão de que quando se fala num espírito equilibrado no mundo espiritual, nós imaginamos um espírito que já se purificou. E sendo que, na verdade, o espírito equilibrado é aquele que tem autoconhecimento suficientemente desenvolvido e consegue se aceitar do jeito que é, trabalhando para poder se transformar. Muitos de nós trazemos medos, e esse medo, a princípio, denota para nós uma imperfeição, uma fraqueza, mas ele é simplesmente um estado que precisa ser melhorado, um processo que precisa ser trabalhado. E aí então, quando nós começamos a fazer essa autoanálise do nosso próprio potencial, fazer uma autoanálise do nosso conteúdo, nós começamos então a identificar essa casa espiritual que nós habitamos, ou essa casa espiritual que somos nós mesmos. E aqui então, Emmanuel coloca para nós, é isso aí, pois é, Braz, né? O Braz lembrou aqui que o famoso conhece-te a ti mesmo. E quando a gente fala em autoconhecimento, dá a impressão de que basta a gente fazer uma análise superficial que está tudo resolvido. E esse é um processo extremamente complicado, extremamente complexo, porque a gente começa a vasculhar a nossa vida diante de cada situação que a gente vive. A gente tem que se conhecer no momento de dificuldade, como é que a gente reage nesse momento, quais são os sentimentos que acabam aflorando dentro de nós, no momento de raiva, no momento de alegria, no momento de conquista, no momento de derrota. Então, em cada situação da nossa vida, a gente tem uma reação, que ela acaba sendo uma reação reflexa, né? A gente age por reflexo porque ela não pode ser premeditada.
Eu vou agir dessa forma no momento em que eu souber de um diagnóstico. Eu vou reagir dessa forma no momento em que eu tiver um problema no meu relacionamento. Então a gente não premedita aquilo que nós desejamos sentir. Nós simplesmente sentimos. Mas a questão não é o que a gente sente, é o que a gente faz com esse sentimento. De que forma é que a gente trabalha com ele, de que forma é que a gente se mantém equilibrado diante de tudo aquilo que a gente vive. Então aqui, Emmanuel traz para nós a seguinte mensagem em torno dessa passagem do Novo Testamento. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é trabalhador devotado e atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Eu me lembro, bom dia pessoal que chegou, me lembro de uma passagem num desses livros espíritas que acabam se perdendo na nossa biblioteca, cujo título acaba também se misturando a tantos outros, ou seja, a gente não se lembra qual é esse livro, mas eu me lembro de um espírito que ele era um grande trabalhador do mundo espiritual. E aí então ele trabalhava junto aos novatos que acabavam de retornar e transmitia todos os ensinamentos, transmitia todas as lições que eram necessárias para que eles se ambientassem e fizessem aquele recomeço tão importante. E quando a gente fala em recomeço, significa nós terminarmos um ciclo, que foi aquele ciclo de existência terrena, e começar um ciclo novo no mundo espiritual, dando continuidade nesse processo evolutivo, mas de agora de uma forma diferente. E então esse instrutor ele era admirado por todas as pessoas que tinham contato com ele, pela sua sabedoria, pelo seu equilíbrio, pelo conhecimento que ele demonstrava, pela disposição que ele tinha em servir e ajudar. E depois que ele simplesmente transmitia as suas orientações, ele voltava então para o seu mundo particular e começava a fazer uma revisão de todas as pendências que ainda exigiam o seu esforço e a sua atenção. E aí tinha alguém desencarnado que sofria bastante e que ele precisava de alguma forma tentar ajudar. Havia na sua consciência dramas do passado ainda registrados que pesavam como culpas e provocava ainda grande medo e grande preocupação para o futuro que estava por vir. Ele tinha que trabalhar para poder fazer um replanejamento do futuro que ele deveria reencarnar, mas tinha muito medo de como seria, porque ele tinha confiança, afinal de contas, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, ele tinha um entendimento de que havia o amparo, havia a orientação, o suporte do mundo espiritual, o suporte de Deus, de Jesus na sua caminhada. Mas quando nós nos deparamos, quando ele se deparava diante daquilo que estava por vir, ele sentia aquele certo tremor nas pernas, ou aquela pequena fraqueza nas pernas também, se perguntando se ele daria conta de enfrentar tudo aquilo. Então nós percebemos que todo o espírito, num processo evolutivo, traz ali
dentro de si mesmo suas dificuldades e traz ali o seu conteúdo particular. E esse conteúdo particular ele acaba provocando alguns tipos de reações nesses indivíduos, e essas reações é exatamente o que vai mostrar o grau de conhecimento e o grau de elevação que ele conseguiu alcançar. Aqui para nós, então, quando nós falamos sobre essas casas que são representadas aqui nesse nosso texto, Emmanuel traz para nós aqui alguns símbolos, né? Então ele usa do simbolismo dessas casas, né, desses exemplos, para trazer exatamente as condições íntimas de cada indivíduo. Porque todos nós, mais uma vez, trazemos ali um histórico com dificuldades, com situações problemáticas a serem resolvidas, mas é o esforço para fazer com que haja essa constante manutenção, essa constante reforma da nossa casa espiritual que vai fazer a diferença. Ele traz algum símbolo para nós aqui dizendo o seguinte, né? Recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína. Essas casas ao abandono é exatamente nós somos exatamente desses indivíduos que, diante da dificuldade que acabam enfrentando, não se esforçam e largam de mão, porque percebem que para poder fazer um trabalho de renovação dessa casa abandonada, exige dele renúncia, exige esforço, exige perseverança. E quando a gente vai fazer uma reforma numa residência, a gente sabe exatamente não apenas o valor que deve ser pago pelo material que acaba sendo consumido nesse processo, mas também a busca desse material, o tempo que é necessário para poder fazer essa reforma, com quem nós vamos falar, o que eu preciso fazer para poder consertar e o tempo que vai demorar para que isso aconteça. E muitas vezes a gente se depara com tamanho trabalho que precisa ser feito e que acaba desanimando. E aí então a pessoa fica, mas depois eu faço isso, depois eu resolvo. Né? Pois é, Silvia, né? Só quem passa por esse processo sabe como é. E aí então fica se deparando com o tamanho do serviço que fica assim, depois eu resolvo, agora eu não estou afim, agora eu não preciso correr tanto, depois eu vejo o que eu faço, e fica adiando essa reforma necessária. E aí então as paredes começam então a cair, o reboco cai, começa então a aparecer infiltração na casa, e assim chega uma hora em que essa casa simplesmente se desmorona. E aí então, quando a gente fala de desmoronamento da nossa casa mental, a gente fala exatamente daqueles espíritos que levaram uma queda muito grande e que precisam de uma ajuda tremenda para poder se reerguer. São aqueles que desanimaram, são aqueles que não vê perspectiva nenhuma de futuro, são aqueles que perderam a esperança. Eles simplesmente perderam tudo aquilo que estava, né, à sua disposição, abandonaram simplesmente a luta. Em outras, se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Esses dois, né, bom dia pessoal que chegou, esses dois outros exemplos, tanto aqueles que o mato toma conta, ou então acaba se tornando seres, né, ou redutos de ratos, de baratas, de aranhas, de cobras e de todos os tipos de seres traiçoeiros e venenosos, mostra exatamente aqueles que se entregam no vício. Existem aqueles que abandonam pelo desânimo, existem aqueles que direcionam os seus esforços ou a sua atenção para determinado tipo de conduta de vida, fazem opção por viverem pelos prazeres, pelas sensações, e é então todo esse mato que começa a invadir, ou esses seres traiçoeiros e venenosos, acaba sendo exatamente o veneno que o próprio indivíduo acaba ingerindo, fazendo mal para si mesmo, se intoxicando e não se dando conta disso tudo. E depois, para poder se livrar de todas essas pragas que acabam tomando conta da sua casa, ele necessita de um tratamento bastante rigoroso, um tratamento bastante doloroso. E quando a gente fala em vícios, normalmente a gente tem essa ideia, porque se fala em vício na sociedade, nós não pensamos em vícios morais, pensamos em vícios químicos, né? Porque eu sou dependente dessa substância, porque eu tenho... vai com Deus, Milena. Bom dia, pessoal que chegou. Porque eu tenho dependência química nessa substância ou naquela outra, preciso de tratamento médico, mas a gente fala simplesmente de dependências morais, de vícios morais. Esses vícios morais da crítica, da agressividade, do egoísmo, que a gente se habitua tanto a conviver no nosso cotidiano e a gente não se dá conta que isso vai nos intoxicando, isso vai se proliferando cada vez mais, chegando um momento em que a gente se torna completamente adoecidos pelo veneno
que nós mesmos fizemos a opção de ingerir. E nesse mundo que a gente vive hoje, há comportamentos que são tão comuns, que a gente vê nos meios de comunicação, que a gente vê nos nossos relacionamentos, que todo mundo faz, que todo mundo se comporta dessa forma, que a gente não se dá conta mais daquilo que é certo, daquilo que é errado. E aí então nós vemos exatamente aquela referência necessária para todos nós, de termos uma diretriz, né, para que caminho nós devemos seguir e como nós devemos nos conduzir. Nos ensinamentos que nós temos, não apenas dentro da nossa própria doutrina, mas também dentro de muitas religiões que trazem um conteúdo bastante produtivo e proveitoso para aqueles que seguem essa filosofia, temos ali o exemplo de indivíduos que estiveram entre nós, ou que enviaram as suas mensagens, como uma referência. Se comportem dessa forma porque eu me comportei assim e deu certo. Temos o Evangelho como sendo para nós um livro de regras para esse grande jogo da vida, né, que a gente pode dizer assim, que para você se comportar dessa ou daquela forma você precisa de referência. E nesse caso, não tendo, né, legal então, Tino. Então, não tendo essa referência, a gente acaba simplesmente vivendo de acordo com as tendências, de acordo com as influências que nós acabamos nos entregando, podemos dizer assim. E aí então, essas intoxicações que acabam tomando conta de nós, cobram depois o seu preço, que é exatamente ali o processo de reabilitação. Um outro tipo de exemplo que ele dá para nós: aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam de remover o lixo desprezível. Esse é um dos pontos também. Aquelas casas que estão muito bem estruturadas, que não precisam de manutenção, mas em compensação a gente vai percebendo que embaixo do tapete, atrás do sofá, atrás dos armários, tem ali todo o lixo que fica acumulado. Esse lixo acumulado são exatamente as ideias, as manias, as tendências que nós identificamos, mas nós simplesmente empurramos para trás dos móveis, né, ou baixo do tapete, né. E esse lixo mental também, Laura, a gente pode lembrar assim, que muitas vezes a gente fica tão preso num determinado tipo de conduta mental. Eu penso com tanta frequência naquilo. Por exemplo, eu penso muito na crítica, eu penso muito na sensualidade, eu penso muito, né, na futilidade. Assim você vai com essas ideias que vão sendo sempre vivenciadas, né, acabam se transformando. A gente lembra que ideias, elas são nada mais são do que energias, e essas energias então ficam acumuladas dentro de nós mesmos e simplesmente o jogamos para baixo pela falta de vontade de querer fazer com que ela seja de fato extirpada, seja de fato tirada de dentro de nós. Então a gente lembra que quando nós temos aqui a nossa casa, e nós temos o serviço público de limpeza, que temos ali o caminhão dos lixeiros, né, que passam de tempo em tempo na nossa porta para poder levar aquele lixo que nós colocamos no nosso portão para ser levado. Só que, se por acaso a gente depois vai deixando dentro de casa, né, esse acúmulo, a gente vai percebendo o que vai acontecendo, né? Ninguém guarda por muito mais tempo do que necessário, aquele lixo. Você guarda por 1, 2 dias, depois você despreza para que ele seja levado, para que não haja esse acúmulo. Depois que ele fica muito tempo parado, ele começa não apenas a juntar aqueles insetos e aqueles seres indesejáveis, mas também o cheiro começa a se espalhar cada vez mais. E aí então, esse lixo mental que a gente acaba acumulando é exatamente aquilo que provoca em nós também essa mesma intoxicação dos vícios que nós temos, esses vícios que nós absorvemos ou cultivamos no decorrer da nossa vida. Então esse lixo precisa ser removido, ou seja, eu não quero mais pensar nisso, eu não quero mais falar sobre isso, e eu quero que isso seja simplesmente colocado para fora. E aí temos que botar isso para cada vez mais longe. Mas é um esforço contínuo que precisa ser feito, né? A Lúcia colocou que ainda fazem parte de nós, porque nós ainda, infelizmente, nos habituamos a conviver com ele. Nós podemos perceber que a gente está tão acostumado a ver a nossa casa, os móveis nos mesmos lugares, as coisas naquela mesma posição, que se por acaso a gente tivesse aquela disposição de fazer ali, né, uma revolução na posição e tudo mais, a gente encontraria coisas que a gente nem imagina. Nem imagina que atrás da geladeira tem alguma coisa, atrás do armário tem alguma coisa, embaixo da cama tem alguma coisa. A gente não mexe mais, porque está tudo meio acomodado. Então a gente faz aquela limpeza
É onde passa ali o caminho da roça, né? Onde passa o padre, como se diz popularmente. Então a gente faz aquela faxina básica, mas a gente não se dá conta que esses lixos que ficam acumulados nos cantos da nossa casa, esses lixos também fazem a diferença. Outros aqui colocam para nós: observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Esse é um outro caso que a gente começa a perceber. A gente se preocupa muito com a nossa aparência, a gente se preocupa muito com o julgamento que os outros fazem, e para isso a gente adota uma conduta que seja aceitável, uma conduta que seja admirável e até mesmo uma conduta que seja invejável pelas pessoas que convivem conosco. Usamos aquela máscara social, naquele verniz que a gente costuma passar para poder deixar tudo bem polido, tudo bem demonstrado, mas que intimamente nós continuamos ainda cultivando o egoísmo, cultivando os nossos vícios e as nossas fraquezas. Ou seja, na frente da sociedade nós somos uma coisa, dentro de nós mesmos nós somos outra coisa. E o pior, uma passagem interessante num livro de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, no livro O Modo de Viver, ele traz para nós um texto que fala exatamente sobre máscaras. E ele diz assim que as máscaras ainda são necessárias para a nossa condição, porque nós não temos ainda condições de enfrentar a realidade da nossa condição, a realidade da nossa vida, aquilo que as pessoas falarão sobre nós na realidade. De repente eu tenho uma conduta, alguém vai chegar para mim, apontar o dedo e falar: você não presta porque você fez isso, você cometeu aquilo, você errou por causa daquilo tudo. Então o que a gente faz? A gente começa a utilizar uma máscara de proteção para amortecer o impacto desses apontamentos. Aquilo que é extremo, aquilo que é mais grave, naturalmente se torna público. E aí então nós colhemos as consequências disso. Mas na sutileza da nossa personalidade, a gente procura ocultar através dessa máscara. Então ele disse que é muito saudável a utilização dela. E eu concordei com aquilo que ele falou. E o interessante é que ele disse assim: o problema, na verdade, não é a utilização da máscara. O problema é quando a gente acredita que aquela máscara é a nossa realidade. Então nós amortecemos o impacto, mas quando nós começamos a viver, né, Jung estudava máscaras também, né, vários psicanalistas percebem isso, porque muitos indivíduos sofrem por essa dissociação de personalidade, porque eles têm que viver aquilo que os outros exigem e ele se esquece de viver aquilo que ele é. E é aí que provoca aquele sofrimento, ele perde a sua própria identidade. E quando ele faz isso, quando ele é forçado a fazer, ele sofre de determinada forma. Quando ele faz isso porque ele opta por vivenciar aquela personagem que ele criou, ele acaba sofrendo pela própria desilusão, porque vai chegar um momento em que ele não vai conseguir alcançar mais do que ele esperava, porque ele interpreta um personagem de perfeição, de beleza, de um certo idealismo que ele mesmo criou, mas na verdade ele não consegue alcançar essa realidade. E o que a gente vê no mundo espiritual é exatamente isso. Muitas pessoas sofrem, pessoas que desencarnam, sofrem porque querem continuar vivendo a personagem que criaram aqui quando estavam encarnados, mas no mundo espiritual eles já não têm mais condições, porque eles são aquilo que eles são. Ou seja, é a realidade que se expõe. E é uma realidade que acabou ficando oculta, que muitas vezes as pessoas sequer se conhecem. Elas não imaginavam que eram daquela forma, porque elas simplesmente se deslocaram do mundo real para o mundo fictício que elas criaram. E é então que foi colocado para nós essas moradias fantasiosas. Uma fachada soberba e por dentro desorganização interior. Então, essa viagem íntima que é necessário para todos nós, ou seja, voltarmos para dentro de nós mesmos, começarmos a analisar aquilo que nós temos de fraqueza, aquilo que nós temos de virtude, de saber exatamente encarar: olha, eu sou uma pessoa equivocada, eu sou uma pessoa imperfeita. E assumir isso é extremamente difícil, porque nós sempre temos aquela preocupação de decepcionar as pessoas que nos olham com determinados olhos depois de terem criado uma imagem. A gente vê dentro do nosso meio, o meio espírita principalmente, de repente alguém vai lá no salão principal do centro, faz uma palestra maravilhosa, todo mundo se comove, todo mundo adora, mas de repente ele tem um aborrecimento e acaba falando alguma coisa e magoando alguém. E todo mundo diz assim: mas eu estou decepcionado com ele, porque eu imaginava que ele tivesse aquela personalidade.
que ele tivesse aquele caráter. Só que na verdade ele simplesmente falou pela sua capacidade intelectual. Mas ele não consegue necessariamente viver aquilo que ele está expondo. Mas as pessoas criam essa expectativa e fazem julgamento. Então, pelo fato de nós nos julgarmos com muita constância, de sempre imaginar que os outros devem ser perfeitos para poder criar um mundo perfeito, e a gente se esquece de reconhecer a nossa imperfeição, de dizer assim, olha, eu não posso exigir dele alguma coisa que eu não tenho para mim mesmo. Como é que eu posso dizer que aquele palestrante, ou aquele médium, ou aquela pessoa da família, aquele amigo, ele não é aquilo que ele demonstra se eu mesmo não tenho coragem de mostrar aquilo que eu sou? E isso é um choque extremamente doloroso para todos nós, reconhecer a nossa própria imperfeição. Esse feedback interessante que a gente vê, que muitos dos nossos relacionamentos, e tem uma passagem interessante que, se eu não me engano, Joana de Ângeles diz para nós, ela diz assim que a imagem que os outros têm ao nosso respeito é criada por nós mesmos. Ou seja, somos nós que damos subsídios para que essas pessoas criem em torno de nós uma imagem. E aí, então, se a gente vai iludindo as pessoas, chega uma hora em que se desilude. Se eu mostro a minha personalidade, e a gente lembra que a gente não fala de transparência, porque tem uma tendência muito natural das pessoas se vangloriarem dizendo assim, olha, eu sou uma pessoa muito transparente, eu não escondo nada de ninguém. E ela diz isso com todo orgulho de ser uma pessoa extremamente virtuosa. Mas eu sempre digo o seguinte, que quando a gente fala de um saco de lixo, o saco de lixo pode ser transparente também. E através dessa transparência a gente vai ver o que tem dentro dele. Se nós pegarmos, por exemplo, um cano, uma tubulação, e essa tubulação for transparente, a gente pode ver o esgoto passando por dentro dela. Então transparência não é uma virtude, é uma característica do indivíduo. Porque o que mostra para ele a virtude ou a imperfeição é o seu próprio conteúdo. Então, se eu sou uma pessoa muito transparente e eu mostro aquilo que tem de pior dentro de mim, é hora de eu começar, não deixar de ser transparente, mas começar a mexer nessas imperfeições, fazendo com que elas se tornem perfeitas. Porque nós vemos aqueles espíritos que estiveram entre nós, que eram transparentes, que demonstravam extrema virtude e mostravam isso com toda a sinceridade. Pegamos ali aquele indivíduo que falava o que pensava, agia da forma mais pura e transparente possível e mostrava extrema virtude. Esses sim mostraram que eram verdadeiros, porque têm a coragem de mostrar quem são, mas mostram também um conteúdo extremamente valoroso. Então transparência não é virtude, é característica. A virtude é aquilo que está dentro do indivíduo. Então, hoje, nós normalmente ocultamos as nossas tubulações ou os nossos sacos de lixo são sacos opacos, são tubulações opacas, para não mostrar aquilo que está dentro. Só que nós não apenas ocultamos aquilo que está dentro, mas criamos também uma ideia fantasiosa a respeito de nós mesmos. Daí então que constantemente nós estamos nos decepcionando com as pessoas e as pessoas se decepcionando conosco. O indivíduo diz assim, poxa, eu fiquei tão decepcionado com você. Primeiro que ele criou uma expectativa muito além da minha capacidade. E segundo porque eu ofereci para ele informações que não eram verdadeiras. De dizer assim, olha, eu não consigo, eu ainda não sou capaz, eu estou tentando, me desculpa pelo meu erro. Reconhecer essas dificuldades para nós, essas limitações, são extremamente difíceis. Porque quebra diante das pessoas uma imagem que nós gostaríamos de ter. Das pessoas nos aplaudirem, das pessoas nos adorarem. E então a gente vai sempre provocando essas ilusões. Só que só se desilude quem se ilude, já diz Emmanuel para todos nós. E essa desilusão é sempre dolorosa. Então é importante que a gente viva com o pé no chão. De dizer para as pessoas que nós não somos capazes, de dizer para as pessoas que, como nós dissemos há pouco, né, que nós estamos tentando fazer diferente. Mesmo com a queda, a gente é capaz de se levantar e tudo mais. Esse auto-reconhecimento é fundamental. Na psicanálise, os profissionais sempre procuram dizer para as pessoas, olha, você tem o direito de errar. E mesmo que as pessoas te apontem um erro, você tem que assumir essa sua limitação. Porque assim você vai ser verdadeiro. Você não precisa mais se esforçar para sempre ficar ocultando aquilo que você é de fato. Então seja o melhor, mas seja o melhor dentro daquilo que se pode. Não além da sua própria capacidade. A Laura colocou para nós, né, meu avô sempre diz, né, Laura, que se esconde atrás desses olhos azuis, só eu conheço, será? Pois é, né, vai saber, né, Laura? Então, essas casas fantasiosas, quer dizer,
Esse tema daria para nós aqui seminários falando sobre isso, a nossa falta de coragem, a falta de capacidade de assumir essa nossa real identidade. E no mundo espiritual, muitos espíritos se escondem nas grutas, nas cavernas, atrás de pedras, fugindo não apenas das críticas, mas fugindo de si mesmo. Essa é a pior parte. Eles se ocultam depois dizendo assim, depois que eles entram nessa fase de reconhecimento e percebem que são limitados, aí eles se veem indignos. Não, Deus não pode me olhar, não tenho coragem de olhar para a face de Deus, eu não mereço a atenção de Deus, porque ele se iludia tanto que quando ele caiu na realidade, ele percebeu que não era merecedor. Só que todos nós somos, mas é exatamente o orgulho. É o orgulho que faz com que nós sejamos assim. De querer demonstrar uma fachada diferente daquela que é a nossa realidade. Mas depois, quando nós conseguimos alcançar essa condição, de dizer, olha assim, ó, eu sou realmente uma pessoa que não conseguiu ainda alcançar. E se alguém disser assim para você, mas você cometeu aquele erro, e a gente fala, eu sei que eu cometi, desculpa. Chega no mundo espiritual aqueles apontamentos, porque você é imperfeito, porque você fez, aconteceu. A gente vai dizer, não precisa dizer, eu já reconheci. E esse reconhecimento dá para nós uma coragem que a gente não imagina. Porque a gente não precisa ocultar nada. Basta a gente simplesmente assumir e começar a avançar. Continuando para nós aqui, a Eve colocou, né, eu sempre alerto as pessoas que não sou simpático, extrovertido, agradável, porque é terrível quando elas pensam que sou assim, né? Que decepção, Maria Ângela, eu achava que você era assim. Que você era extrovertida, simpática, você me decepcionou agora. Aí todo mundo vai dizer assim, nossa, eu decepcionei ele, eu fiquei decepcionado, alguém ficou decepcionado comigo, etc e tal. Aí a gente começa a ver naquele sofrimento, naquela angústia, porque as pessoas ficam e acontecem, é exatamente aquilo que a gente deve evitar. Mostrar essa nossa realidade, mas uma realidade em processo de educação. Não mostrar uma realidade negativa e assumir que eu sou assim e pronto. Eu sou assim, mas eu não quero ser. Eu estou tentando trabalhar para ser diferente. Essa é a diferença. A Vaninha colocou, né? O André nem precisa olhar nos meus olhos, né? Nem a câmera, eu preciso ligar para ele me entender e saber o que está acontecendo, né? Só no meu teclado ele já sabe o que tem dentro, né? Pois é, né? Nada como a convivência para a gente ver como é que as coisas funcionam. O Brás colocou, né? As pessoas muito sérias, caladas, são as mais difíceis da gente identificar o seu mundo íntimo. Olha, Brás, eu lembro sempre, quando se fala assim nessa necessidade que nós temos de ocultar essa nossa realidade, nós temos ali dois pontos importantes. Primeiro, porque a gente quer deliberadamente mascarar a nossa realidade. E segundo, porque a gente tem aquela culpa ou aquele constrangimento de mostrar quem de fato a gente é. Então essas pessoas que ficam silenciosas, que são introspectivas, que são quietas e tudo mais, dentro delas pode haver uma revolução tremenda. Sentimentos, ideias que estão ali sempre borbulhando e ele não consegue lidar com isso. Daí então que nós temos aquele livro chamado Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, que ela fala sobre todos os tipos de sentimentos que acabam atormentando a consciência das pessoas. E nesse estudo, nessa leitura, é o que a gente vai fazendo assim, bom, eu li esse texto, ele serve para mim. Aí eu li o outro, bom, esse aqui já não serve tanto. Então ela colocou para nós assim, uma coletânea de posturas íntimas que acabam tomando conta de todos nós, e a gente vai começar então a entender. Palavra com Deus, Carolina, bom dia. A gente vai começar então a identificar aquilo que existe ou não existe, aquilo que é mais intenso ou menos intenso, mas que existe dentro de nós. E depois de nós identificarmos, vem assim, bom, eu sou egoísta, tenho que deixar de ser egoísta ou ser menos egoísta. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu tenho que deixar de ser tão ciumento, porque a gente não pode imaginar que da água para o vinho haverá uma grande transformação. Eu vou passar por um processo. É um trabalho que eu vou fazer, um trabalho a curto prazo naquilo que é possível, a médio prazo naquilo que está um pouco menos ao alcance, e a longo prazo aquilo que vai demorar. Mas é a necessidade que eu tenho de esse esforço constante, desse investimento contínuo, para que haja essa mudança, para que a gente não se acomode nessa condição, porque nós sabemos que se nós sofremos hoje por sermos assim, não é a negligência que vai fazer com que as coisas se transformem. Se eu não fizer nada agora, no futuro eu vou continuar vivendo a mesma coisa, o mesmo drama, os mesmos medos, as mesmas culpas.
Daí então esse progresso contínuo, que a gente não precisa esperar que a dor venha nos estimular. Eu não preciso sofrer com alguém saindo perto de mim porque eu sou muito ciumento, sendo que eu posso começar a me modificar agora, esperando a compreensão dessa pessoa. Ah, eu não quero mais ser ciumento porque eu fui abandonado. Tinha que esperar o abandono, não podia fazer isso antes? A gente já conhece, através dos estudos contínuos que a gente faz, quais são os vícios da personalidade que cada um tem. E se nós identificamos esses nossos vícios, é simplesmente a questão de trabalhar. A gente não pode cair na acomodação. Já libero para você, Brás, só a leitura rapidamente aqui do nosso texto. Tá certo então, né? O arroba colocou para nós, me diga, né? Não é, mas ninguém disse que é fácil, Eve. Por isso que a gente fala de transformação. A reforma, para muitos de nós, ela dura uma existência inteira. Uma existência terrena inteira. Para muitos de nós, mais de uma existência. Então a gente começa a negociar com Deus, fala assim, olha, eu vou fazer o seguinte, hoje, nessa minha encarnação, eu vou trabalhar esse e aquele aspecto da minha personalidade. O resto me perdoa, mas eu não vou conseguir lidar com isso. Então a gente vai trabalhando em parcelas, em cotas, que nós conseguimos alcançar, em parcelas que cabem no nosso salário, para aquilo que pode ser feito. Agora, aquilo que não pode ser feito não significa que eu vou alimentá-lo. Eu vou tentar fazer com que ele adormeça. Olha, eu sou extremamente ciumento. Então, já que eu não consigo deixar de ciumento, eu vou tentar me manter afastado daquilo que me provoca ciúmes. Ou eu vou tentar pedir ajuda para as pessoas com quem eu convivo, para que não estimulem esse tipo de sentimento em mim, porque eu não consigo lidar com ele agora. Mas se eu sou egoísta, eu já posso começar a trabalhar diferente. Então é um trabalho que cada um vai fazendo o seu próprio planejamento, de acordo com a sua própria capacidade. Sabendo que gera sofrimento, para que a gente faz essa opção? Passando para o Brás rapidinho, a gente volta em seguida com você, Brás. Ô Zé, nesse mundo de comportamento, raramente escapamos de lidar com a hipocrisia. Eu, como vendedor, 20 anos, eu tinha que descobrir o fraco do comerciante. Certa feita, tinha um cidadão que eu não conseguia vender para ele de jeito nenhum. Um amigo meu lá de Jabuticabal, São Paulo, vendia mais com uma facilidade danada. Eu fui e perguntei a ele, Manga Rosa, o que você faz que você consegue vender para fulano? Ele falou, agora eu vou te contar o segredo, nós somos amigos. É só chegar lá e elogiar Maluf. Falei, vai tomar banho na soda. Agora você imagina, lidar com o comportamento, você chega no comerciante e descobre o fraco dele. Olha a hipocrisia da gente, até que ponto que vai. Você tem que usar certos meios para atingir os fins, senão você está lascado nesta sociedade. Um abraço, Zé, não vou tomar tempo não. Olha, Brás, aquela história, né? Nós temos aqueles que enganam e temos aqueles que querem ser enganados, né? Então a gente vê que nesse nosso mundo de artimanhas, cada um se beneficia com seus próprios recursos. Tem um livro interessante chamado O Corpo Fala, que vocês devem conhecer. Ele mostra a linguagem do corpo. E eu me lembro de uma história de um agente de turismo que tinha estudado muito bem esse livro, e cada indivíduo, cada pessoa que chegava ali para comprar um pacote turístico, ele lia aquilo que o corpo do indivíduo falava. Se você apresentava um pacote, ele dava aquela mexida na cadeira e você sabia se ele estava gostando ou não. Aí você sabia se deveria parar, mudar de planos ou estimular. Há aqueles que falam, que estudam, por exemplo, a astrologia, que há aqueles que acreditam dentro do seu entendimento, e eles analisam a característica de cada signo, de cada indivíduo, e em cima dessa característica começa então a fazer a venda desses produtos, a oferecer para ele aquilo que é mais interessante para ele. Então a gente percebe o quê? Que para poder alcançar os nossos objetivos, cada indivíduo, nós também somos assim, com essa nossa esperteza, a gente faz uma leitura do que o outro quer para poder atingir o seu ponto fraco. Mas a gente vê o quê? Nós somos egoístas porque nós queremos nos beneficiar em cima da fraqueza dos outros. Enquanto que os outros querem passar para nós uma aparência que não tem. Então é uma luta de forças. Só que na verdade são crianças brincando
de superpoderosos, para saber quem pode mais, quem é o mais forte, quem é o mais importante. E nesse jogo de interesses, a gente percebe que aquilo que menos tem importância é a sinceridade, que é exatamente uma virtude, um valor, que hoje a nossa sociedade destaca, coloca ali sob os holofotes, mostrando que é alguma coisa fora do comum. A sinceridade, a honestidade, o respeito por aquilo que o outro tem, pela limitação do outro. A gente quer simplesmente fazer com que as coisas saiam do nosso jeito. Em todas as áreas, Brás. Em todas as áreas. E isso pode ser utilizado de uma forma saudável ou não. Um professor, por exemplo, que conhece as virtudes e a fraqueza de um aluno, sabe como lidar com ele. Um médico que conhece o seu paciente sabe como lidar com ele. Um comerciante que conhece o seu cliente sabe como lidar com ele. Então ele pode ser honesto na sua atitude, ou ele pode simplesmente ser ali egoísta. É aquela história, o conhecimento da personalidade das pessoas, ele é importante, mas ele é neutro. Você que dá o direcionamento. Um bom psicanalista que conhece o seu paciente, consegue entrar na alma dele para tirar aquilo que ele não consegue expor. Mas uma pessoa que simplesmente se interessa no seu próprio benefício, vai explorar também essa fraqueza da alma do outro para tirar aquilo que interessa para ele. Então nós, através dessa nossa sinceridade, através dessa nossa clareza de quem nós somos e tudo mais, a gente consegue evitar esse tipo de fraqueza. O Arroba colocou, né? As pessoas às vezes aparentam ser introvertidas, mas que na verdade é ela assim por ela mesma, né? Ou seja, ser introvertida não significa necessariamente que seja fechada. Não, a pessoa que é introvertida e uma pessoa que é extrovertida é aquela que é brincalhona, aquela que é menos contida. Mas muitas vezes, isso não é regra, naturalmente, a gente lembra que esse tipo de comportamento, tem pessoas que são extremamente extrovertidos para esconder seus próprios medos. Eles brincam, eles falam, eles fazem e acontecem. Tem aquele ditado que os obesos, que são muito engraçados, normalmente fazem isso para ser aceitos. Pode perceber que todo gordinho no meio, num grupo de pessoas, são sempre os mais engraçados, os mais interessantes. E por que isso tudo? É uma forma de serem aceitos. Segundo a visão de alguns que estudam essa questão da psicanálise, da psicologia. Enquanto que outras pessoas que são fechadas, que são introvertidas, não significa que ela está escondendo alguma coisa. Mas muitas vezes ela está ali, é simplesmente o jeito dela lidar. Mas ser introvertido, por exemplo, numa dinâmica de grupo de uma empresa, demonstra, né, não é esconder, Ju, mas é tentar se adaptar ao meio, já que a nossa sociedade tem esse preconceito, tem esse julgamento. Né, então costuma rotular as pessoas disso, rotular as pessoas daquilo, porque ela não tem uma aparência vista e tudo mais, aquela aparência que é agradável, que é aceita por todo mundo, então você dá um jeito de fazer. Agora, essa questão da introversão, também a timidez de um modo geral, a gente lembra que a introversão, a timidez, ela pode refletir também o medo de ser julgado. O medo de ser constrangido. Muitas vezes quando você é extrovertido, você fala demais. E quando você fala demais, as pessoas podem dizer que você está errado. E para aquelas pessoas que não aceitam uma crítica, ela prefere ficar fechada. Então eu prefiro ficar quieto no meu canto do que dizer alguma coisa, alguém chegar e apontar para mim e falar que eu estou errado. Isso para mim é uma dor, é terrível. Então nesse caso é o orgulho que se quer ferido. Então pessoas que são muito orgulhosas podem ser introvertidas, pessoas que têm ali os seus complexos podem ser extrovertidas. Então cada um sabe exatamente qual é o drama, mas são muitas vezes formas da gente mascarar a nossa personalidade, porque é uma característica natural do nosso estágio evolutivo hoje. A gente tem medo de mostrar aquilo que a gente é. Né? Isso não significa que a pessoa seja introvertida, apenas não se expõe. A pessoa que não se expõe às vezes pode ter essa característica de introversão. Mas aquele que é muito fechado, né, introvertido, é aquela pessoa fechada. Não deseja demonstrar aquilo que ela é. Ela pode lidar muito bem com isso, dentro da visão dela. Né, mas a gente lembra que cada um tem sua própria característica, cada um tem sua própria personalidade e sabe como lidar com ela. Mas é importante que a gente perceba esses nossos mecanismos de fuga para que a gente possa lidar com aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Quer dizer, se eu utilizo essas ferramentas para fugir da minha própria realidade, então eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo, identificar aqui o que exatamente acontece e começar a fazer esse trabalho de renovação, esse trabalho de transformação.
A Jo colocou, né, engraçado esse conceito, porque eu sou sério no meu primeiro impacto, né, mas sou extrovertida quando pego amizade. Mas o sério não significa que eu seja educada ou gentil, né? Pois é, né, Ju? Cada um tem ali a sua forma de se aproximar. Laura colocou, é porque estas e outras, que eu acho que até agora ninguém inventou nada mais interessante do que o ser humano, né? E nem vai criar também. Né? O dia que alguém criar alguma coisa, por isso que fala que a mente do ser humano, ela é um grande mistério. E quando nós temos ali o pai da psicanálise, né, quando a gente pega, por exemplo, Freud, depois pega Jung, que começa assim, a se aprofundar cada vez mais na psique humana, a gente começa a descobrir situações e características que ficaram durante muito tempo ocultas. E a gente lembra que ser introvertido ou ser extrovertido, ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa contida, isso é característica de toda a humanidade durante todo o seu tempo. Desde os tempos mais antigos nós tínhamos pessoas que eram assim. E o fato, né, Braz, o fato dele descobrir esses caminhos não significa que ele também vivenciava esses tormentos, né? Então, para a gente poder aqui fechar a última passagem agora, ele coloca para nós também assim, que tem pessoas também que têm ali as suas casas penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Essas hipotecas de grande vulto significam exatamente as culpas. Um investimento que nós fizemos numa determinada experiência da nossa vida, e essa experiência se transformou num grande erro, exigindo de nós grande culpa, e a gente simplesmente não consegue se libertar daquela condição, porque a nossa casa está hipotecada, ou seja, a nossa culpa nos paralisa. E são raras, como disse para nós aqui Emmanuel, as casas, as residências completamente livres, que estão sempre se renovando. E aqui embaixo, depois, no final, ele fecha dizendo o seguinte para nós: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e renovação da reforma integral da casa íntima. Normalmente a gente faz uma leitura de uma passagem do Evangelho, respira fundo, fecha o livro e continua vivendo. Sendo que aquilo que foi oferecido naquela mensagem foi um instrumento de transformação para todos nós. Foi um instrumento de trabalho. Quando se fala, por exemplo, sobre o perdão, quando se fala sobre a caridade, quando se fala sobre a coragem, quando se fala sobre se libertar da culpa, isso não é simplesmente uma mensagem de consolação. Que os Espíritos vieram, através de tantas e tantas e tantas mensagens, desenvolver essas ideias, mastigando para nós assim, para poder dizer, olha, entenda dessa forma, perceba por esse outro aspecto, veja por esse outro prisma. E quando a gente começa a pegar esses elementos e começa a utilizar como real material de construção e ferramenta de trabalho, a nossa casa começa a ser transformada constantemente, ainda que seja lentamente de acordo com a nossa capacidade, ou mais rapidamente de acordo com os nossos esforços. Muitas vezes, Emmanuel diz para nós, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Algumas vezes, quer dizer, uma chacoalhada, para poder fazer com que aquelas paredes que estavam ali meio rachadas desabem de uma vez para que elas sejam novamente reconstruídas. Então é necessário que alguns choques que a gente acaba vivenciando, vai com Deus, Aninha, alguns choques que a gente acaba vivenciando para poder fazer com que caiam conceitos antigos e se renovem novos conceitos a partir daquilo que nós temos de mais puro e mais verdadeiro, que são os ensinamentos mais nobres. Cristo, diz aqui o texto, não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. A gente pode dizer que Jesus ele é para nós o arquiteto, ou o engenheiro que apresenta para nós uma planta, um projeto de renovação. Mas a empreitada, o responsável por essa mudança, somos nós. Ele apresenta o projeto. Nós pegamos nas ferramentas e fazemos a massa, carregamos os tijolos e fazemos tudo mais. Somos nós que temos que sujar as mãos para poder construir a nossa própria casa. O cristão sem reforma interna dispõe apenas de plantas de serviço. Ou seja, muitos de nós, se a gente pudesse imaginar
as ideias filosóficas, as ideias religiosas que nós abraçamos, e nós pudéssemos transformar isso naqueles projetos enrolados, feitos canudos, nós veríamos um monte de gente andando pela rua com projeto embaixo do braço. Mas muito poucos com as mãos sujas, com a roupa suja de tinta, com o cabelo despenteado. Todo mundo bem arrumado, guardando seus projetos que não foram ainda implementados. Nós somos assim. Dentro da doutrina nós aprendemos tudo o que precisa ser feito. Podemos ver assim, nós carregando bibliotecas com as nossas instruções, com os nossos aprendizados. Só que muito pouco trabalhamos para poder fazer com que ele seja praticado. Portanto, o discípulo sincero é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Nós não fazemos por ele, nós fazemos por nós mesmos, através do ensinamento que ele trouxe para nós. Então, fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, meus amigos, lembrando sempre, que as opiniões que a gente dá aqui são sempre opiniões baseadas naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente aprende, que não necessariamente reflete a verdadeira realidade dessas ideias, mas serve para nós como ponto de reflexão, de saber quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo de nós estarmos aqui e o que nós precisamos fazer para alcançar aquele caminho que nós escolhemos para seguir. Sem esse autoconhecimento, a gente vai ficar andando igual baratas tontas, batendo cabeça um com o outro, fazendo de conta que está vivendo, mas que na verdade a gente fica se iludindo. Quando a gente parar de se iludir e falar assim, olha, para um pouquinho que a gente precisa fazer. Ah, tá, depois você vê na minha também, tá, Laura? Porque reboco por reboco, você não imagina o tamanho do buraco que tem na minha parede. Então, meus amigos, fechando por aqui, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento, também amo vocês. Também fechando aqui o nosso estudo de hoje, esperando que esse nosso bate-papo de hoje tenham sido exatamente, Wagner, esse que é o problema, que as ilusões são boas. Às vezes a gente sonha e não quer acordar do sonho porque ele está tão gostoso, aí a gente acorda e começa a perceber, ai meu Deus do céu, começa um novo dia, os problemas não mudaram, o caminho continua doloroso, mas eu vou em frente. É essa perseverança, essa esperança que a gente precisa alimentar sempre. A ilusão é boa, porque alivia um pouco das dores da realidade, mas a gente deve sonhar acordado, com os olhos abertos, percebendo que a realidade está ali na nossa frente. Se a gente